Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal determina transparência em repasses de emendas parlamentares para universidades e fundações de apoio. STF determina que Jair Bolsonaro apresente convite oficial para a posse do presidente americano Donald Trump. Agência de turismo terá que indenizar clientes que dividiram poltrona durante uma viagem de 40 horas. Justiça de São Paulo decreta a prisão temporária do segundo suspeito de participação no ataque a um assentamento do MST. E ainda, sancionada a lei federal que proíbe o uso do celular nas escolas. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 13 de janeiro, começa agora. O Supremo deu 30 dias para que o governo federal e os estados apresentem regras de transparência para o uso de emendas parlamentares destinadas à área de educação. Vamos saber os detalhes da decisão com a repórter Ebony Araújo. A decisão do ministro Flávio Dino foi tomada nesse domingo. No início do mês, o ministro já havia suspendido o pagamento dos valores destinados por emendas por falta de transparência a 13 organizações não governamentais, sendo que 8 delas são ligadas a universidades públicas. Flávio Dino deu prazo de 30 dias para que o governo federal e os estados publiquem as regras para as emendas destinadas pelos parlamentares a instituições de ensino superior e às respectivas fundações de apoio. As regras devem ser publicadas pelo Ministério da Educação, pela Controladoria Geral da União e pela Advocacia Geral da União. O ministro ressaltou que as normas e orientações devem permitir a prestação de contas adequadas quanto às emendas parlamentares federais, com transparência e rastreabilidade. Tendo em vista a autonomia federativa, segundo Flávio Dino, a determinação aplica-se por simetria aos estados, que devem proceder da mesma maneira, com a finalidade de orientar a aplicação e prestação de contas das emendas parlamentares federais pelas instituições de ensino estaduais e as fundações de apoio. Dino é relator da ação movida pelo PSOL contra a falta de transparência na destinação de recursos públicos do Orçamento Federal, liberados pelo Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que Jair Bolsonaro apresente à corte o convite oficial para a posse do presidente americano Donald Trump no próximo dia 20 de janeiro. A defesa do ex-presidente pediu a devolução do passaporte para que Bolsonaro viaje aos Estados Unidos. Repórter Bruno Silveira tem as informações. A decisão de Alexandre de Moraes determina que, além do convite formal, informações complementares como dia, horário e programação do evento sejam informadas ao STF. Na última semana, o ex-presidente solicitou a devolução do passaporte, apreendido desde fevereiro de 2024, e uma autorização para deixar o país entre os dias 17 e 22 de janeiro. De acordo com o ex-presidente, ele foi convidado pela equipe do cerimonial para participar, com direito a um convidado, da cerimônia de posse e do baile presidencial em Washington no dia 20 de janeiro. A equipe pede ainda que Bolsonaro confirme a presença nos eventos. Alexandre de Moraes informou à defesa do ex-presidente que o pedido para a liberação do passaporte e da autorização de viagem foram apresentadas ao STF de forma incompleta, não sendo acompanhada dos documentos necessários. Moraes destacou também que as informações apresentadas como convite foram enviadas por um endereço não identificado ao e-mail de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente. A defesa confirmou que vai enviar as informações. Caso atendam às exigências, Moraes vai enviar o pedido de liberação à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre a solicitação de Jair Bolsonaro. A Justiça Federal negou o pedido feito por um morador do Rio Grande do Sul que queria uma indenização do governo pelos prejuízos que sofreu com a enchente em maio do ano passado. Flávia Alvarenga. A decisão é da 9ª Vara Federal de Porto Alegre. O homem entrou na justiça depois que o inquilino dele, que teve a casa alagada, precisou deixar o local e parou de pagar o aluguel. O dono do imóvel entrou com uma ação contra a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Cachoeirinha, alegando prejuízos financeiros.
Na decisão, a juíza Maria Isabel Pezzi desmembrou o processo e enviou parte para a Justiça do Estado. Ficou mantida na Justiça Federal a demanda contra a União. A juíza negou o pedido e considerou que o poder público não tem responsabilidade pelos prejuízos, já que enchentes e outras catástrofes ocorrem em decorrência do clima. Ainda cabe recurso. Uma agência de turismo terá que indenizar clientes que dividiram uma poltrona durante uma viagem de 40 horas. Tudo teria sido causado por um vazamento de ar-condicionado do ônibus. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A agência foi condenada a pagar R$ 3.000 a cada passageiro prejudicado. A decisão considerou a distância de 2.000 quilômetros entre Cajazeiras, na Paraíba, e Brasília. O dano moral foi configurado pelo desconforto por cerca de 40 horas embaixo de um gotejamento de água. A viagem foi em julho de 2023. De acordo com o processo, após 2 horas de trajeto, um vazamento de água no ar-condicionado deixou uma das poltronas inutilizável. Os 3 passageiros foram obrigados a dividir um único assento durante as 40 horas de viagem. A empresa chegou a argumentar, entre outros pontos, que pode haver imprevistos em viagens longas e que o trajeto foi concluído com segurança e dentro do prazo. Mas a Justiça do Distrito Federal entendeu que houve falha do serviço de transporte prestado. Veja a seguir, TST condena a empresa a pagar a indenização a 6 mulheres que foram demitidas e em seguida substituídas por homens para as mesmas vagas de trabalho. E ainda, Ministério Público investiga desmatamento de floresta nativa em Rondônia. Os detalhes já já. Uma enfermeira, mãe de uma menina com síndrome de Down, conseguiu flexibilizar a jornada de trabalho para acompanhar a criança em atendimentos médicos e terapêuticos. Isso sem redução no salário da trabalhadora. A decisão da terceira turma do TST buscou garantir um direito fundamental, a proteção da criança, previsto na Constituição. Repórter Larissa de Paula. Cuidar de filhos pequenos nem sempre é uma tarefa fácil. Além de mãe, muitas mulheres também são responsáveis por cuidar da casa, trabalhar fora. Esse é o caso de uma enfermeira de Sergipe. Ela entrou na justiça para ter a jornada de trabalho reduzida por estar com dificuldades de conciliar os horários de serviço com os cuidados com a filha, que tem síndrome de Down. Além de precisar de atenção dentro de casa, a menina de 4 anos de idade faz vários tratamentos de saúde. Por isso, a empregada pediu para trabalhar menos, sem redução no salário, por causa dos custos das terapias. O pedido da enfermeira foi aceito pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Ela conseguiu a redução da jornada pela metade, sem diminuição salarial ou necessidade de compensação. A medida vale enquanto a criança tiver necessidade de tratamento médico. O hospital recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o relator do recurso, ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a terceira turma, manteve o entendimento do TRT. Ele citou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada pelo Brasil, que garante às crianças com deficiência atendimento adequado para que possam exercer os direitos com plenitude. A decisão foi unânime, não cabe mais recurso. Uma vendedora de produtos funerários tem direito ao pagamento de comissões. É que a empresa administradora de cemitérios e crematórios não pagava o benefício sobre vendas ou faturas não canceladas. Ou faturadas ou canceladas. A decisão é da 4ª turma do TST. Rafael Silva. A falta de pagamento das comissões, mesmo após o cliente desistir da compra, foi o que motivou a trabalhadora a pedir reparação na Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia mantido sentença que considerou regular o não pagamento do benefício quando as vendas não eram quitadas ou eram canceladas. Isso porque havia previsão contratual nesse sentido.
No entanto, para a quarta turma, a decisão do TRT contraria a jurisprudência consolidada do TST. A relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é que o cancelamento da venda pelo comprador não implica estorno da comissão do empregado, tendo em vista que o risco da atividade econômica é do empregador. A relatora do recurso da vendedora afirmou no voto que a transação é consumada quando ocorre acordo entre o comprador e o vendedor, sendo irrelevante o cancelamento posterior. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa a pagar a indenização a 6 mulheres que foram demitidas e, em seguida, substituídas por homens para as mesmas vagas de trabalho. A decisão, com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 para cada trabalhadora. Os detalhes com o repórter Bruno Silveira. A decisão da 6ª turma do TST foi unânime, condenando a empresa no Pará ao pagamento da indenização para as 6 técnicas de enfermagem que recorreram à justiça, alegando serem vítimas de discriminação de gênero quando foram demitidas em 2016. Na ação, as mulheres afirmam que técnicos de enfermagem, homens, foram submetidos ao treinamento de bombeiro civil e colocados para substituí-las nas vagas da empresa. Nas instâncias inferiores, a Justiça entendeu que a empresa exerceu poder diretivo e não cometeu dispensa discriminatória. Mas para o TST, houve um inequívoco marcador de gênero, citando um protocolo do CNJ e a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Ítalo Rodrigues da Silva, o segundo suspeito de envolvimento no ataque a um assentamento do MST, que deixou 2 mortos e 6 feridos no interior do estado. No fim de semana, a Polícia Civil já havia prendido Antônio Martins dos Santos Filho, suspeito de ser o mentor do crime. Repórter Evne Araújo tem as informações. Valdir do Nascimento e Gleison Barbosa de Carvalho foram mortos no ataque. Eles participavam do assentamento do MST em Tremembé, no interior de São Paulo. O local foi atacado na última sexta-feira. Outras 6 pessoas ficaram feridas. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por disputa de terras. Segundo integrantes do MST, dias antes houve um desentendimento sobre a negociação de um terreno na área. Testemunhas viram os criminosos chegando ao local em carros e motos e, momentos depois, começaram a atirar. Os 2 suspeitos tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça Paulista. O prazo é de 30 dias e pode ser prorrogado pelo juiz. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que a Polícia Federal instaure inquérito para apurar o ataque. A pasta informou que uma equipe da PF com agentes perito e papiloscopista já foi deslocada para o local. A Polícia Civil de São Paulo também participa das investigações. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou o governo do estado a indenizar uma criança atropelada por uma viatura do Corpo de Bombeiros durante incêndio em Campinas. Segundo o processo, a criança é parente das vítimas do incêndio e foi até o local com a mãe. O caminhão dos bombeiros perdeu o freio, desceu a rua e atropelou 6 pessoas, incluindo a menina. No recurso, o Estado alegou que o fato não teria ocorrido se a criança não estivesse em área proibida. A Justiça considerou, no entanto, que houve responsabilidade do Estado, uma vez que ficou comprovada a falha mecânica no freio do caminhão. O Ministério Público investiga desmatamento de floresta nativa em Rondônia. União e General Girão são condenados por atos antidemocráticos. Justiça decide antecipar progressão de regime de presos por causa de superlotação. Confira os destaques. A Justiça do Distrito Federal decidiu antecipar a progressão de regime em 2 presídios superlotados, o Centro de Internamento e Reeducação, que fica na Papuda, e o Centro de Progressão Penitenciária, o chamado CPP. De acordo com a decisão, a medida vale para presos que já teriam direito à progressão até julho deste ano. A Secretaria de Administração Penitenciária do DF diz que já está tomando providências para atender a determinação da Justiça, que afirmou que está implementando ações para combater a superlotação no sistema prisional.
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte condenou o deputado federal General Girão, do Partido Liberal, a pagar R$2 milhões por danos morais coletivos ao incentivar atos antidemocráticos após a eleição presidencial de 2022. A União, o Estado do Rio Grande do Norte e a cidade de Natal também foram condenados por omissão na proteção à democracia. Juntos, os réus devem pagar R$5 milhões em indenizações, excluir publicações de redes sociais do deputado e promover ações educativas para coibir atos contra o Estado Democrático de Direito. O Ministério Público de Rondônia instaurou um inquérito civil público para apurar o desmatamento de mais de 400 hectares, o que equivale a 600 campos de futebol de floresta nativa do bioma amazônico. A área, considerada de especial preservação, teria sido suprimida sem permissão da autoridade competente. A Defesa Agropecuária de Rondônia e a Polícia Civil do município de Machadinho do Oeste vão coletar informações para esclarecer a dinâmica do desmatamento e identificar os responsáveis. Em Fortaleza, um programa do Tribunal de Justiça do Ceará e instituições parceiras estão conseguindo abreviar o tempo dos julgamentos no Tribunal do Júri para reduzir o sofrimento dos familiares das vítimas. Repórter Fernanda Aires traz os detalhes. Para transformar a dor da população em uma resposta rápida e eficaz, nasceu o Tempo de Justiça. Um programa que une forças entre o Tribunal de Justiça do Ceará, Governo do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Segurança Pública do Estado. O sucesso do programa é a gente observar a tramitação de cada processo. Foram selecionados 247 processos que compõem esse primeiro ciclo. E todos foram monitorados. A gente pega o número do processo, a quantidade de réus e vai acompanhando um a um. No decorrer do ano, a gente já percebe quais são os que vão conseguir ser finalizados no prazo de 400 dias, porque a gente observa a tramitação mais ágil. Os números comprovam que o tempo de justiça vem dando certo. As sessões do júri em Fortaleza saltaram de 239 em 2019 para mais de 700 neste ano. Cada júri é considerado uma resposta à sociedade e um passo contra a impunidade. Quando a gente está lidando com cada um desses processos, nós estamos lidando com vidas. Um crime no Brasil ele demora em média 8 anos e meio para ser julgado, segundo o CNJ. É uma meta muito arrojada, mas que torna possível por meio do comprometimento de todos os servidores para dar uma resposta a esse tipo de crime. O esforço vem sendo reconhecido e este ano uma portaria criou a premiação do Tempo de Justiça. São 4 categorias que destacam as unidades que mais contribuíram para alcançar a meta de julgar os processos em até 400 dias. Nós tivemos mais que 30% de processos, que foi essa nossa meta, que atingiram o prazo de 400 dias e outros tantos que, embora não tenham atingido esse prazo, andaram com muita rapidez, com muita celeridade. Isso para a gente é um ganho porque implica numa mudança de cultura, na gente verificar que o processo tem que ser cuidado, ele tem que ser acompanhado. A ideia é enfraquecer a prática dos crimes contra a vida, garantindo uma justiça mais ágil e transformadora. O programa foi criado em 2017 e funciona em ciclos. É considerado uma boa prática pelo Conselho Nacional de Justiça. E para acompanhar os feminicídios, desde 2023, tem a extensão Tempo de Justiça Mulher. Nós tivemos julgamento aqui no estado de Ceará de casos de feminicídio em tempo recorde. Um deles foi julgado em 185 dias. Então, isso também garante aí a resposta, né, e que a gente possa sempre coibir esse tipo de crime. 90% dos crimes de feminicídio são cometidos por alguém do núcleo familiar, mais de 70% das vezes dentro de casa. A seguir, Judiciário do Paraná agora conta com espaço dedicado à reflexão e à memória dos direitos humanos. E lei municipal que proíbe banheiros multigêneros é considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Voltamos em instantes. A
A lei municipal que proíbe banheiros multigêneros é inconstitucional. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Repórter Marta Ferreira. A lei é do município de Santo André, ABC Paulista. A norma é de março de 2022 e foi uma iniciativa do Legislativo local. A lei proibia a instalação de banheiros multigêneros em espaços públicos, com livre circulação, como ruas, avenidas e praças. A proibição se estendia para espaços privados, como centros comerciais, instituições financeiras e restaurantes. O texto considerou multigênero o banheiro de uso comum, com base na identidade de gênero, que pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, não direcionado a um público específico. Os estabelecimentos que descumprissem a lei estariam sujeitos a multas, suspensão das atividades e até cancelamento do alvará de funcionamento. A Prefeitura de Santo André, então, entrou na Justiça para que a lei fosse considerada inválida, porque estaria ferindo o princípio da dignidade humana e o direito à igualdade, entre outros. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que atendeu ao pedido da Prefeitura. Para os desembargadores, a lei invadiu a competência exclusiva da União ao dispor sobre a proibição dos banheiros em instituições de ensino. Também apontaram que houve discriminação. Assim, a lei municipal afrontaria a Constituição e foi considerada inválida. O Tribunal de Justiça do Paraná inaugurou um espaço dedicado à reflexão e à memória dos direitos humanos. A solenidade de inauguração contou com a presença do ministro Edson Fachin. As informações são da repórter Joenalva Porto. O olhar atento ao passado que inspira um presente mais justo e igualitário. O memorial inaugurado no Palácio da Justiça é um símbolo do compromisso na proteção dos direitos de cada cidadão e na promoção da justiça e da equidade. O preço da nossa democracia, o preço de nós termos direitos, é a eterna vigilância sobre os direitos humanos. Então, nós temos que ter espaços qualificados que nos promovam e nos ajudem a que a gente pense e trabalhe em prol dos direitos humanos. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades estaduais e nacionais. Presente na solenidade, o ministro Luiz Edson Fachin destacou a importância da criação de um lugar de memória. A inauguração do Memorial de Direitos Humanos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é um marco para a justiça brasileira, porque representa, dentro do espaço do Poder Judiciário, um lugar vivo de memória e de reflexão sobre as violações dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, dos deveres que todos, instituições e pessoas, temos para promover os direitos humanos. O memorial vai proporcionar uma experiência imersiva para os visitantes, com recursos que contam a trajetória dos direitos humanos. No próximo bloco, sancionada a lei federal que proíbe o uso de celular nas escolas. Tem mais uma reportagem da nossa retrospectiva com as principais decisões do Supremo em 2024. Agora é lei federal. O uso do celular nas escolas está proibido. O aluno poderá levar o aparelho na mochila, mas o uso será limitado a atividades pedagógicas, emergência e casos de saúde. A reportagem é de Viviane Novaes. A restrição do uso do celular já vinha sendo adotada em muitas escolas nos últimos anos, seja por meio de leis estaduais, seja por iniciativa da própria instituição de ensino. É o caso desta rede de colégios do Distrito Federal, que tem 5.000 alunos do ensino fundamental e médio. No recreio ou intervalo, o aparelho é permitido, mas em sala de aula, o aluno não pode nem tirar o aparelho da mochila. Na sala, a escola só permite o uso para fins pedagógicos, com a permissão do professor.
A limitação do uso do aparelho foi adotada no início de 2024 e, segundo a diretora pedagógica, Raquel Sampaio, trouxe bons resultados. O nível de atenção e concentração dos alunos durante as aulas é outro, consequentemente, o envolvimento deles com as atividades propostas e o resultado, de aprendizagem no final desse caminho. Então, isso se mostra uma decisão muito acertada do ponto de vista pedagógico mesmo, cognitivo da aprendizagem. Um relatório da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, afirma que o celular pode prejudicar a aprendizagem e a concentração dos alunos. Segundo a ONU, 1 em cada 4 países tem leis que proíbem smartphones nas escolas. Na França, o uso é proibido para estudantes com menos de 15 anos. Na China, todos os alunos são proibidos de levar os aparelhos para a escola desde 2021. A lei proíbe o uso não pedagógico de celulares por estudantes durante as aulas, no recreio e nos intervalos entre as aulas. Mas há exceções. O aparelho poderá ser usado para atividades pedagógicas autorizadas pela escola, em situações de emergência, para garantir acessibilidade e atender às condições de saúde dos alunos. A medida vale para a educação infantil, ensino médio e fundamental de escolas públicas e privadas e já entra em vigor agora no começo do ano letivo de 2025. Segundo o Ministério da Educação, a pasta está preparando material de orientação, ações de comunicação e formação para as redes e escolas. Com a proibição do celular até nos intervalos das aulas, a rede de escolas do Distrito Federal agora quer desenvolver atividades para os alunos nesse período. A gente quer fazer uma proposta de um maior número de atividades para esses alunos durante os intervalos, para que eles reaprendam a uma convivência sadia e longe das redes sociais em especial. Agora você acompanha mais uma reportagem da nossa retrospectiva com as principais decisões do segundo semestre de 2024 do Supremo Tribunal Federal. Em setembro, o plenário definiu que cabe acordo de não persecução penal para todos os processos em andamento antes da lei anticrime, desde que não tenha transitado em julgado. Repórter Marta Ferreira acompanhou. A decisão do Supremo não afeta em nenhuma medida decisões e sentenças já proferidas. Não há nenhuma nulidade a ser arguída aqui, apenas nós abrimos a possibilidade de propositura do acordo onde ele não tenha sido proposto e seja em tese, pelo menos, cabível. O que estava em discussão no plenário era definir se o acordo de não persecução penal, instituído na lei do pacote anticrime em 2019, poderia ser usado de forma retroativa para alcançar os processos anteriores à norma que o criou. Esse acordo só vale para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Os ministros entenderam que é possível oferecer os acordos em todos os processos sem condenação definitiva. Eles discutiram os limites da retroatividade. Ficou definida a tese de que é possível propor o acordo de não persecução penal nos processos em andamento e cuja sentença não tenha transitado em julgado ainda, mesmo que o réu não tenha confessado o crime até aquele momento. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata desse julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. No caso concreto, que trata de um homem condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias por tráfico de drogas, a maioria do plenário concedeu habeas corpus para suspender os efeitos da condenação e determinar ao Ministério Público que avalie o cabimento do acordo.
Com a tese definida, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou dos presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Ele fez questão de destacar que a Procuradoria-Geral da República chegou a oferecer 1.200 acordos de não persecução para os acusados de cometerem crimes sem violência e que mais da metade recusou. Na sessão desse julgamento, a possibilidade de acordo com esses presos foi renovada pelo Procurador-Geral da República. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. E a nossa retrospectiva continua. Repórter Marta Ferreira mostrou que o STF fixou a tese sobre a possibilidade de recorrer de absolvição pelo Tribunal do Júri em contrariedade às provas. Vamos ver. Na prática, o debate envolve as situações em que o acusado acaba absolvido por clemência ou compaixão pelo júri popular, que é responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida. Previsto na Constituição, o Tribunal do Júri é composto por um juiz de direito, que é o presidente, e um conselho de sentença, formado por 7 jurados, que são pessoas da sociedade que decidirão condenar ou absolver os réus. O plenário decide se um tribunal de segunda instância pode cassar a absolvição do júri popular e determinar a realização de um novo julgamento nos casos em que houver prova de que o crime aconteceu e que foi cometido pelo réu. O caso concreto é de Minas Gerais. O Tribunal do Júri absolveu um homem acusado de homicídio. A justificativa para não condená-lo seria que a vítima do crime teria matado o enteado dele. O Ministério Público do Estado recorreu, mas teve o pedido negado e a questão veio parar no Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para recomeço no plenário físico. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela soberania absoluta da decisão dos jurados. Assim, negou o pedido feito pelo Ministério Público por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser mantida, porque está de acordo com a normativa constitucional e legal. O ministro aposentado, Celso de Mello, já havia votado acompanhando o relator. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin e acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino também divergiu do relator. O Código de Processo Penal deve ser cumprido, cabe apelação, segundo o júri. Se o veredito for o mesmo, não haverá o terceiro júri. Em última análise, se essa tese for vencida, numa construção posterior, creio que pelo menos a clemência deve excluir não só o feminicídio, porque, lembremos, a vontade constitucional é expressa, crimes hediondos. E quando nós falamos do rol dos crimes hediondos e dos homicídios qualificados do 121, nós vamos encontrar condutas gravíssimas, que, a meu ver, se não podem ser objeto de graça e anistia, também não poderiam ser objeto de clemência, porque isto implicaria uma incongruência em que
o Conselho de Sentença seria mais soberano do que o Poder Legislativo e mais soberano do que o Poder Executivo, o que me parece não ter lógica constitucional. Os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça acompanharam o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário, acompanhando Sua Excelência, o ministro relator Gilmar Mendes. Em relação à tese, porém, eu estou aqui apresentando uma proposta no sentido de que é constitucional a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a pedido da acusação, por contrariedade à prova dos autos, salvo se a absolvição tivesse baseado em quesito genérico e a defesa tivesse sustentado o pedido de clemência registrado nos autos e que seja compatível com a Constituição, com as leis e precedentes vinculantes do Supremo. No caso concreto, eu acompanho o ministro Gilmar Mendes, negando-se, portanto, provimento ao recurso do Ministério Público Federal e proponho, como síntese, ao menos do meu voto, mas de tese, primeiro, muito na linha do que propôs já o ministro Cristiano Zanin, que não ofende o princípio da soberania dos vereditos, portanto é constitucional, a apelação que, em tese, tem como objeto a decisão do Tribunal do Júri baseada no quesito absolutório genérico. Ou seja, como regra, cabe o recurso. Ficam ressalvadas, item 2, as hipóteses de absolvição por clemência, ou seja, não cabe o recurso, quando esta arguição foi objeto da defesa do acusado, conste da ata de julgamento e não se revele arbitrária. No final, acabou prevalecendo o entendimento do ministro Edson Fachin, que votou pela possibilidade de novo julgamento em caso de absolvição por quesito genérico. Assim, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é possível recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolve um réu sem fundamentação específica em sentido contrário à prova dos autos por motivos como clemência, piedade ou compaixão. Como a decisão do STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento, ficou definida a seguinte tese. 1. É cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri amparada em quesito genérico for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado e essa for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. No próximo bloco, o Judiciário de Mato Grosso faz mais uma edição da Semana Nacional Solo Seguro. E uma reportagem especial vai mostrar a importância histórica de um edifício localizado no centro de Barbacena, em Minas Gerais. É já já. A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso entregou os títulos definitivos dos imóveis às famílias do bairro Império do Sol, em Cuiabá. A medida faz parte da segunda edição da Semana Nacional Solo Seguro. Confira na reportagem de Carlos Celestino. Com um sorrisão de felicidade no rosto que a dona Dilza mostra com orgulho o título definitivo da casa onde mora, no bairro Império do Sol, em Cuiabá. Realmente uma conquista muito grande para nós, para todos nós, principalmente nós mulheres, né? Que muitas de nós moramos sozinhas, lidamos com as adversidades, então a gente busca sempre melhorar a nossa casa, isso que traz segurança.
né, podemos investir sabendo que é algo nosso. A documentação que garante segurança jurídica e reconhece o morador como proprietário legal do imóvel também foi entregue para outras 99 famílias que aguardavam pelos documentos há mais de 20 anos. Uma emoção muito grande, é uma promessa de Deus na minha vida, que quando eu casei eu não tinha para onde ir. Aí eu vim para aqui, na época bem difícil, não tinha nada, não tinha documento, não tinha água, não tinha luz. Nós lutamos 24 anos que eu moro nesse bairro. Tudo que eu tenho, eu empreguei ali. E esse documento é tudo para mim. A gente conseguiu alcançar essa vitória. É da comunidade do Jardim Império do Sol, né? E todos almejavam isso. Quer dizer, foi anos esperando por isso. Eu creio que todos estão contentes. Todos já manifestaram a sua alegria, né, por conseguir alcançar esse título definitivo, que é a escritura, né, do nosso bairro. Isso é importantíssimo para cada família. A ação de entrega de títulos faz parte da 2ª edição da Semana Nacional de Regularização Fundiária Solo Seguro Amazônia, por meio do programa Regularizar, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e realizado aqui em Mato Grosso pela Corregedoria Geral de Justiça, junto com o Instituto de Terras e demais parceiros. Não estão recebendo um papelzinho qualquer, é um documento oficial que foi fruto da parceria de trabalho do Poder Judiciário através da Corregedoria, sob a liderança do Dr. Juvenal e do Governo de Mato Grosso através do Intermat, dos apoio dos cartórios através da Noreg. Todas aquelas pessoas que ocupam de uma forma irregular e o seu lote, hoje eles estão legalmente sendo proprietário. Aqui o Conselho Nacional de Justiça, como eu já disse, né, implementou esta ação social para a garantia da dignidade às pessoas do nosso país. Vamos conhecer hoje o Solar dos Andradas, um edifício histórico localizado na Praça dos Andradas, no centro de Barbacena, em Minas Gerais. Por causa da relevância cultural e histórica, o solar foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e pela Prefeitura Municipal de Barbacena. A repórter Vera Carpes nos conta mais sobre essa história. Atualmente, o Solar dos Andradas é um marco referencial na paisagem urbana de Barbacena, preservando elementos arquitetônicos originais e guardando um acervo documental que testemunha importantes eventos históricos. Construído no início do século XIX, o sobrado representa um típico exemplo da arquitetura residencial urbana do período colonial. Este edifício teve papel destacado na história política de Minas Gerais, sendo palco de reuniões e decisões relevantes. Aqui viveu Gabriela Frederica, filha do patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. O solar foi preservado exatamente como era, com quadros retratando José Bonifácio e documentos históricos que evidenciam a importância dessa família na história do Brasil. O patriarca da Independência, o José Bonifácio de Andrada e Silva, passa a tutelar o imperador, que ainda era um jovem, né, uma criança, e de certa forma ele dá um ritmo, um rumo para a monarquia brasileira que começa com o Dom Pedro I. Pai do Dom Pedro II. Quadros e bustos de José Bonifácio ganham destaque nas paredes e em praticamente todos os ambientes do solar. A ampla sala de reuniões, ricamente adornada com pratarias, cristaleiras e um relógio que parece guardar um tempo que não existe mais, transporta os visitantes a um passado memorável. Mas quem foi essa figura histórica e qual sua importância para o Brasil? Agora a gente tem que destacar a figura de José Bonifácio no contexto da história do Brasil. Ele foi talvez um dos homens mais ilustres de Portugal e do Brasil, um iluminista, um dos homens mais cultos da sua época.
E ele trouxe essa experiência para que o governo brasileiro pudesse seguir com a monarquia. Na sala, poltronas antigas, fotos de família e uma rica coleção de louças da época compõem um cenário que preserva a elegância e o cotidiano de outros tempos. É nesse ambiente que o visitante é convidado a explorar o papel de Minas Gerais nessa fascinante história. O ramo mineiro dos Andradas surge a partir do momento que uma de suas filhas, a Gabriela Frederica, encaminha o filho, que é o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, para se casar com uma mineira da fazenda da Borda do Campo, da família Lima Duarte. E, a partir daí, Minas Gerais passa a ter esse ramo que vai representar Minas e o Brasil durante muito tempo. É aqui nesta sala onde Gabriela Frederica, filha do patriarca José Bonifácio, recebia pessoas importantes do Império. Aqui certamente eram definidos os destinos da nação. Muito se fala que a mulher no século XIX, no passado, não tinha tanta influência, não era visível dentro da história, mas isso não é verdade. Várias delas tiveram um poder muito grande. Elas, na verdade, tinham muitas vezes o papel de aconselhadoras, de orientadoras dos seus maridos, dos seus descendentes, e a Gabriela Frederica é um exemplo disso. A visita histórica integra um projeto mais amplo do TRF6, o Observatório de Processos Relativos ao Patrimônio Histórico, que busca fortalecer a preservação e valorização da memória cultural. Dentro disso, nós estamos buscando processos que tenham essa relevância. O que nos surpreende aqui é que nós encontramos uma verdadeira aula de história nessa casa, a Casa dos Andradas, preservada, onde nós temos na estampa já o nome da Casa do Advogado, ou seja, nós já nos vislumbramos, né, por ser aqui uma casa da justiça, a Casa do Advogado, onde tem diversos herdeiros, além do patriarca José Bonifácio, tem diversos herdeiros, né, como Diniz Andrade, né, que compôs o Supremo, políticos, deputados e juristas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.